o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus nos envolva para que nós possamos juntos fazer as nossas reflexões, conversarmos um pouquinho a respeito do Evangelho de Jesus, que tanto nos orienta para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Esse divino irmão que tantos exemplos vem nos trazer para que nós possamos caminhar com mais felicidade, com mais acerto no nosso dia a dia. E a lição que nos cabe hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, é uma pergunta, é o item 19, benefícios pagos com a ingratidão. É uma pergunta que foi respondida pelo Guia Protetor em Sens, em 1862. Antes eu vou falar um pouquinho sobre o capítulo, né? O nome do capítulo, o título do capítulo é Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, né? É uma assertiva de Jesus, lá em Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4, né? Quando Jesus nos fala em relação às esmolas, fazer o bem sem ostentação, falando sobre a caridade. Eu, de vez em quando, eu vou olhar um pouquinho para baixo, porque o meu livro está aqui embaixo, né? O objeto da nossa leitura. E aí ele fala, né, que quando a gente der uma esmola, para não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo. Então, esse capítulo, ele vem falando durante uma boa parte dele sobre os infortúnios ocultos, sobre o fato de que a gente deve fazer as coisas de uma maneira oculta, sem se importar em se mostrar, né? Fazendo dando-nos uma lição em relação à ostentação, né? E a pergunta que Kardec faz, lá no item 19, é a seguinte: que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefício que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Então, vamos conversar um pouquinho aqui em relação a isso, né? Que se deve pensar das pessoas que fazem um benefício a alguém e recebem uma ingratidão e, por conta disso, decidem deixar de fazer o bem, né? Agora eu não quero mais fazer o bem porque eu não quero mais estar com essa pessoa. E aí vem a resposta dos espíritos, desse guia protetor, né? Nesses, há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não o fazer com desinteresse, e o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Quer dizer, então ele vem falando aqui em relação ao desinteresse. E aí a gente vai um pouquinho lá, eu vou ler aqui uma pergunta do Livro dos Espíritos, em que ele, lá no capítulo 12, que fala da perfeição moral, na pergunta 893, e ele fala assim: qual é a mais meritória de todas as virtudes? É a pergunta de Kardec. Ele está falando sobre as virtudes e os vícios. Ele fala assim: toda virtude tem seu mérito próprio.
porque todas indicam progresso na senda do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é que assenta na mais desinteressada caridade. E aí a gente vai pensando aqui, né? Ele fala desse desinteresse. E aí a gente pensa que em todos os momentos a doutrina espírita e o próprio Cristo fala que a caridade, em todos os momentos a gente precisa pensar na caridade, que é a nossa via para o nosso melhoramento pessoal em grau máximo. Todo aquele que consegue fazer a caridade, ele já está nessa senda, já está nessa estrada desse melhoramento pessoal. Mas a doutrina espírita traz para a gente que a caridade, ela precisa ser feita, né? E aí vem nesse capítulo aqui mesmo, né? Ele fala da caridade moral, a caridade espiritual, que a caridade ela tem uma amplitude muito maior, né? Com Jesus do que aquela do só dar. Que antes a gente falava dessa caridade, que era só você dar uma moedinha, aquilo ali era considerado uma caridade. Ah, é meritório? É meritório, você já consegue se desprender de um bem material teu. Mas existe um ir muito mais além quando você fala dessa caridade com Jesus. E aí é essa questão aqui, porque muitas das vezes a gente fala... E quando a gente fala dessa gratidão e de ingratidão e de fazer o bem, né? Porque quando ele fala aqui, você faz o bem a alguém e você recebe uma ingratidão. E isso aí a gente vê nas situações mais simples da nossa vida. Vamos imaginar o próprio relacionamento de pai e mãe dentro de uma família. Quantas de nós, mães, pais, a gente deixa de lado tantas situações do nosso dia a dia, dos nossos sonhos, por conta dos nossos filhos, não é assim? Muitas das vezes você tem um interesse profissional que você deixa de lado quando nascem os seus filhos. E aí você, por conta, não, eu vou cuidar dos meus filhos porque é a nossa responsabilidade, aí você cuida dos filhos, mas quando chega lá na frente, o que acontece? A gente cobra, e de uma maneira rude, de uma maneira triste, né? De uma maneira má, que a gente impõe para a pessoa, para os filhos, aqueles que muitas das vezes a gente fala assim, é o objeto do nosso maior amor, mas que a gente impõe para eles essa cobrança daquilo que nós demos lá no passado, enquanto eles eram pequenininhos. E muitas das vezes a gente nem se apercebe disso, né? Porque a gente espera, a gente dá o nosso maior amor, o maior carinho, a nossa caridade, a gente faz a nossa caridade, a gente faz a nossa responsabilidade, dá o nosso amor, mas a gente dá sem esse desinteresse pessoal. A gente não dá para eles, a gente dá para a gente. A gente, muitas das vezes, a gente espera, a gente faz esperando que lá na frente tenha retribuição. Eu espero que os meus filhos me deem isso, que eles retribuam com essa situação, com essa vida, né? Com essa vivência, com essa profissão. Muitas das vezes, quantas vezes a gente não espera? Não, eu esperava que meu filho fizesse isso ou aquilo. E, às vezes, até os filhos em relação aos pais. Eu esperava que os meus pais fizessem dessa maneira. Tudo isso é o que ele fala aqui, é esses benefícios que a gente... os benefícios que a gente dá, mas que a gente acha que a gente vê como ingratidão. E tudo isso, por quê? Porque a gente ainda não sabe vivenciar essa caridade, a gente não sabe vivenciar as responsabilidades que a gente tem, né? De uma maneira como aquela que foi exemplificada pelo Cristo, né? Nessa época que a gente está de dezembro,
a gente pensa lá no exemplo do nosso irmão e a gente coloca na nossa vida. Ele veio, ele encarnou entre nós, ele deu, vamos dizer assim, ele esteve encarnado entre nós durante 33 anos. Mas foram só durante 3 anos que ele realmente se colocou, né, socialmente para a humanidade de uma maneira mais aberta. E o que nós fizemos com ele? E ele tinha noção de que nós não poderíamos retribuir naquele momento, e ainda não retribuímos, né, meus irmãos, a altura daquilo que ele tinha para nós. E em momento nenhum ele fugiu, ele deixou de nos dar aquilo que ele tinha. Então esse é o exemplo que nós deveríamos ter em relação às nossas vivências, às nossas ações, daquilo que a gente pode dar e que a gente pode fazer. Mas esse também é um processo que a gente não deveria, em momento nenhum, estar assim. Eu vou ler aqui um pedacinho a mais para a gente pensar. Aquele que procura na terra a recompensa ao bem que pratica não a receberá no céu. Deus, entretanto, terá em apreço aquele que não a busca no mundo, né? Nesses, deveis sempre ajudar os fracos, embora saibais de antemão que hoje a quem fizerdes o bem não vô-lo agradecerão. Ficais certos de que, se aqueles a quem prestai um serviço o esquece, Deus o levará mais em conta do que se com a sua gratidão o beneficiado vô-lo houvesse pago. Né? A gente precisa pensar, antes de tudo, que quando a gente faz um bem, a gente não está fazendo bem só ao outro. A gente, antes de tudo, a gente está fazendo um bem a nós mesmos. E só aquele que realmente já conseguiu amealhar um pouquinho que seja da virtude da caridade, só aquele que já conseguiu perceber. E a doutrina espírita fala para a gente assim, qual é o objetivo maior da doutrina espírita? Fazer com que você se conheça a si mesmo. Só aquele que já conseguiu se conhecer a si mesmo e perceber o bem ou o mal que as suas próprias ações produzem em si mesmo, vai conseguir perceber o bem que consegue amealhar através da caridade que pode promover para com os seus irmãos, né? A gente tem um trabalho que a gente faz quentinha para os moradores de rua, né? Para os moradores de rua não, para aqueles nossos irmãos que se encontram em dificuldade nas ruas, porque a maioria deles não moram nas ruas. A maioria deles, às vezes, ficam aguardando em determinados lugares as pessoas que distribuem alimentos nas ruas, eles pegam os alimentos e vão para as suas casas, né? A maioria deles tem dificuldade com os alimentos e buscam aqueles lugares. Então, a gente sabe que naquele momento ali, a gente não sabe para quem que está dando, a gente não sabe se aquela pessoa realmente tem necessidade, a gente já sabe de alguns irmãos que muitas das vezes vão ali, pegam aquelas quentinhas, pegam 2 quentinhas e vendem as quentinhas, né? Mas o principal é a gente perceber o bem que a gente recebe, o bem que a gente sente no nosso corpo físico, na nossa mente, na nossa vontade, nos nossos sentimentos, quando a gente está fazendo o alimento. Da gente perceber que aquele alimento ali, em algum momento, lá no final da linha, ele vai minimizar a fome de algum irmão. Porque é nele que a gente pensa. A gente não vai pensar naquele que, de alguma maneira, está lidando com a ingratidão, está pagando com a ingratidão, né? A gente está pensando no bem que vai promover. E a gente que já consegue perceber, né, que já
faz esse trabalho de autoconhecimento que a doutrina espírita propõe para a gente vai conseguir perceber o bem que a gente recebe. Aquele bem que proporciona. E a gente vai fazer aquilo ali porque você está se sentindo bem. E é isso que ele fala aqui com a gente. Porque quando a gente faz esse bem sem esperar, a gratidão, você faz o bem pelo bem. Você não aguarda que lá na frente aquilo vai se promover. Tem uma frase que a gente gosta muito, que a gente sempre cita em muitas situações da vida, que a gente fala assim, né? A gente lança no universo. O universo é que vai se responsabilizar de devolver para a gente. Porque é assim. A gente vai lançando as nossas sementes. Porque todos nós somos semeadores do bem que a gente tem dentro da gente. Ou somos semeadores daquilo que a gente ainda tem de mal. Mas esse bem que a gente já amealhou e que a gente sabe que a gente pode promover alguma coisa de positivo à nossa volta, seja na nossa família, seja com as pessoas que nos rodeiam na nossa sociedade, no nosso trabalho, a gente vai fazer aquilo porque de uma maneira ou de outra é algo que nos faz bem. Não importa como o outro vai receber, porque vai fazer bem a ele também. Mas agora, como que ele vai nos pagar? Como que a gente vai levar isso em consideração? Por que a gente vai levar isso em consideração? E mesmo aqui, para nós espíritas, a gente sabe que muitas das vezes, né? E aí a gente está falando para o público espírita, porque a gente sabe que nós não estamos sozinhos. A gente sabe que todas as pessoas que estão à nossa volta fazem parte de uma teia que está sendo tecida, que foi tecida nos milênios em que nós vivemos. A pessoa que está convivendo conosco agora, ela faz parte da nossa vida. Em outros momentos. E quantos irmãos estão ali e que nós não vemos? Então, para esses também estão, né? A gente está trazendo as nossas ações, os nossos benefícios, eles também estão sendo envolvidos pelas nossas ações do bem. Então, que nós cristãos, a gente não pode nunca pensar que qualquer ato que nós tenhamos, qualquer ação que nós tenhamos, ela precise ter a volta com gratidão. Que ela precisa ter volta. A gente não deve esperar a paga, a gente não deve esperar a volta de nada do que a gente propõe. A gente precisa viver, a gente precisa agir no bem. Essa é a proposta da lição desses benefícios. Então, o que se deve pensar dos que recebendo a ingratidão em paga dos benefícios que fizeram? Olha, quem já faz o benefício, a gente já precisa ter essa noção de que o bem ele deve ser feito em qualquer momento em que a gente vive. O que a gente não pode é mais fazer o mal. O que a gente não pode é mais fazer o mal. Agora, o benefício ele tem que ser feito em qualquer momento. Deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos. Então, aquela pessoa que muitas das vezes a gente fez um benefício e que mesmo assim ela não nos agradece, a gente precisa insistir com ela. Porque o que será que nós fizemos a ela que ela não gosta da gente, né? O bem, ele precisa ser intensificado
para que ela possa perceber. A gente não deve levar em consideração aquele irmão que muitas das vezes ainda não pode reconhecer, não sabe reconhecer o bem. Essa é a proposta, porque essa foi a ingratidão que nós tivemos lá com aquele nosso irmão que veio nos trazer o amor sempre. Então, meus irmãos, que nós possamos, nesse mês de dezembro, lembrar de Jesus e dos seus exemplos maiores em todos os momentos. A gente precisa lembrar que Jesus está conosco desde o princípio do tempo, desde o princípio dos tempos. Jesus é o Verbo. Jesus nos fez o nosso planeta para que nós pudéssemos evoluir. E com o que nós pagamos? Nós somos os ingratos com Ele. E em todos os momentos, Ele está nos amando. Então, meus irmãos, que nós possamos um Feliz Natal para todo mundo e que nós possamos, juntos, nessa nossa caminhada, seguir as pegadas de Jesus. Um grande abraço a todos. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!